Bom dia, amigos do Perfil News, bom dia, amigos do Facebook e do jornalista Ricardo Ojeda. O assunto que nós vamos debater hoje é um assunto muito interessante que, com certeza, é preocupação de todos nós que moram em Três Lagoas e toda a sociedade treslagoense. Nós tivemos aí, na semana passada, a cidade, praticamente todos os bairros ficaram inundados em decorrência das fortes chuvas que caiu. E, consequentemente, por exemplo, vários bairros, como o JK, por exemplo, teve questão de inundação, a água entrou nas casas e muitas pessoas tiveram prejuízo com os móveis, perderam os seus móveis, e foi um caos total. Uma arquiteta, ela fez um comentário no Facebook, e esse comentário é muito pertinente, e por conta desse comentário eu vim bater um papo com ela, e consequentemente estamos fazendo essa live porque eu acho muito interessante que toda a sociedade tenha discernimento e conhecimento do que vai ser tratado através dessa live. Bom dia, Sandra Lata. Bom dia, Ricardo, bom dia a todos os seguidores seus, né? E é muito bom falar e estarmos discutindo um problema tão complicado que hoje a nossa cidade vem enfrentando. Na realidade, não é um problema só de hoje, é um problema que sempre existiu, né? Três Lagoas, ela é construída em uma planície. Nós estamos numa área muito plana, né? E nós vivemos esse problema de enchente da cidade há muitos anos. Não é de agora, não é com esse crescimento que piorou a situação. Claro que a cidade crescendo e a malha viária, o asfalto aumentando nas ruas, isso ocasiona um problema muito maior. Correto. Importante salientar que a Sandra Lata dispensa comentário. Tenho certeza absoluta que todos na cidade a conhecem. Agora, ela tem uma bagagem de 30 anos de profissão. Então, praticamente nasceu e se criou aqui, né? Com certeza. Então ela mais do que nunca está, digamos assim, habilitada, para falar dos problemas de Três Lagoas. Sandra, Três Lagoas nos últimos anos teve um crescimento bem acentuado. Eu não vou dizer que foi a cidade que teve mais crescimento no país, existiram outras também. Mas todo crescimento tem o seu preço, positivo e negativo. Sim. Né? Na questão, vamos falar especificamente na questão das inundações. Três Lagoas tem jeito? Olha, Gita, eu vejo assim. Então, quando a gente fala um pouquinho, Três Lagoas cresceu e ela está pagando por isso, agora não. Como filha da cidade, como uma pessoa que está como urbanista há 30 anos trabalhando, eu tenho 30 anos de formada, então eu conheço a cidade, eu tenho um levantamento da cidade, que o meu trabalho foi sobre Três Lagoas, né? Trabalhei de conclusão de TCC, foi sobre Três Lagoas e foi um amplo levantamento. Eu tenho, por exemplo, cerca de 250 fotos de Três Lagoas de 30 anos atrás. Então, que foi todo um levantamento da cidade. Então, eu conheço um pouquinho a cidade. Às vezes, eu sento ali na minha cadeirinha e fico olhando e vejo o que é a cidade da Sandra que veio como profissional há 30 anos atrás e a cidade de hoje. Então, a gente percebe que a cidade cresceu. Mas a gente percebe também que, como a cidade cresce, também crescem os problemas. É o que você falou, é o preço que nós estamos pagando? Sim, mas há também uma outra coisa muito grave. Né? É o preço que a população está pagando pelo mau uso da cidade também. E eu acho difícil resolver os problemas de Três Lagoas, porque nós estamos numa planície, nós estamos numa cidade onde eu tenho uma cota de nível da lagoa com a igreja matriz praticamente a mesma. Quando eu tenho uma rodoviária até a igreja matriz, que a gente deve ter ali de cerca de 1.300 metros distância ali, a gente tem 70 centímetros de queda. Você tem uma planície. Se você olhar, se hoje você for naquele apartamento ali, o Hampstead, você enxerga a cidade num todo e você percebe que ela é toda plana. Então, falta investimento na cidade? Com certeza. Falta algumas alternativas que a gente teria para fazer? Sim, existe e precisa. Porém, se não houver uma conscientização da população, nós não vamos resolver o problema de Três Lagoas. Que conscientização seria? Onde é que está a participação da população para minimizar esses efeitos? Primeira coisa. Ou esses impactos? Sim, primeira coisa.
Como profissional hoje, eu sempre vi isso dentro do meu escritório. A falta de aceitação da população de entender que o terreno não é dela. Ele é de uma cidade num todo. Não é porque eu tenho um terreno e que eu vou construir no meu terreno aquilo que eu posso e que eu quero. Porque isso significa um impacto em tudo. É o preço que nós pagamos pelas nossas atitudes erradas. Como que eu vou construir um terreno? Eu quero lá fazer 100% dele de construção. Não, o terreno é meu, eu construo o que eu quero. Eu construo 100% de construção. Ou por outro, eu faço uma porcentagem de construção, mas eu não quero deixar 1 metro quadrado de área permeável. Agora, existe uma lei para isso, não existe? Existe uma lei. Uma lei que regulamenta isso. Sim. É 20% tem que deixar. É 20% do seu terreno, ele em algumas áreas da cidade é até mais. Mas 20% do seu terreno, na maioria, tá? Então usamos uma média, ele tem que ser permeável. Aí o que acontece? O cliente vem no nosso escritório e diz o seguinte: eu quero fazer tudo calçado. Não, você não pode, porque o Habits, porque não sei o quê. Tudo bem. Então a hora que sair o Habits, eu vou lá e calço. Eu vou lá e jogo o concreto em tudo. Ou seja, tira a responsabilidade das suas costas. Sim, aí eu não tenho como fiscalizar uma obra eternamente. Porém, ele infringe um regulamento da cidade. Da cidade. E aí vem a parte de mandar. Por quê? A água, nós não temos como permear. Essa água não tem como ser absorvida no solo. Porque tudo está permeável. Você quer fazer uma conta? Por que há as inundações? Nós temos um padrão de quadra de 100 por 100, são 10 mil metros quadrados. Se você pegar a malha de rua, a parte da rua, 20%, a rua tem 20% da quadra, tá? Se você pegar o perímetro, fazer um cálculo, é mais ou menos 20% daquela quadra, corresponde àquilo. Mas espera aí, quer dizer que eu tenho uma área, imagina isso, eu tenho 100 metros quadrados e apenas 20 metros quadrados de água de absorção. É muito pouco, gente. E aí a rua, com esses 20%, ela recebe todos esses 110 metros quadrados, 110 mil metros quadrados, porque tá tudo caindo nessa rua. Porque no meu solo, no meu terreno, eu não absorvo nada. Ali não tem área permeável para nada. Não tem solo, não tem cidade que aguente isso. Isso está no nosso plano diretor como uma legislação. Mas infelizmente a população, ela acha que ela é dona do terreno dela. Ela não entende o impacto que isso dá. Você sabe de uma coisa que eu vi esses dias, que eu achei fantástico. Naqueles dias que você estava fazendo aqueles levantamentos de enchedo, eu me vi uma senhora com rodo na mão, brava porque o caminhão da Coca-Cola estava passando e ela pediu para não passar, porque conforme o carro passava mais água, ia para dentro da casa dela. Por que a gente tem que jogar a única culpa em cima do maior? A única culpa era o caminhão da Coca-Cola? Claro que o caminhão da Coca-Cola não poderia ter passado, ele podia ter um pouco de conscientização. Mas eu queria perguntar, o que ela tinha de água permeável no terreno? Que área permeável dela? Então, às vezes a gente joga a culpa no mais alto aqui, e esquece do que nós que somos os pequenininhos, o que nós podemos fazer. E isso gera um efeito somatório. Se todo mundo obedecesse a regra... Com certeza. O que adianta eu ter a boca de lobo na minha casa? Eu tenho uma coisa, sendo que eu jogo o lixo ali dentro. Agora, Sandra, já que você falou nessa situação do caminhão da Coca-Cola, isso foi lá no JK. Inclusive, nós estivemos lá no JK e tivemos naquela região Alvorada, parece? Bairro Alvorada. Um outro condomínio é Água Doce. Água Doce. Condomínio Água Doce. E eu conversei com as pessoas, ali todas as casas do condomínio foram inundadas. Sim. E, Geda, já teve chuvas pior que essa, não teve sem inundação. Eu falei, mas o que pode ter ocasionado isso? Aí, algumas pessoas falaram, depois que começou a construção de um empreendimento no condomínio, aconteceu tudo isso. Sim. E no outro dia eu fui ao local. Eu vi que na construção desse condomínio tem uma elevação lá de meio metro, 1 metro de altura mais ou menos. E obviamente toda a água que vem dos bairros adjacentes corre tudo ali formando um canal. Sim. Nesse caso específico, na sua opinião como profissional de arquitetura, não deveria ter uma fiscalização mais efetiva? Aí é um erro de aprovação, né? Há um erro, aí é o erro, eu acho que cabe
a administração pública. Porque a administração pública, quando ela aprova um loteamento, um condomínio, alguma coisa, e o condomínio fechado, ele isola a sua área, né? Ele isola, porque ele faz o muro todo em volta e barra tudo quanto é água ali. Então ele é responsável apenas por aquilo ali. E tudo que vinha dos vizinhos, dos bairros ao lado, dos confrontantes, passa, se desvia e cai numa via só. Então a administração, ela também peca aí por não ter um estudo, não exigir um estudo de qual é a melhor solução. Porque aí a única solução que tem é a solução financeira de quem está fazendo o condomínio, ele só pensa nisso também. Não culpando-o, não, mas culpando a administração também por não exigir um estudo mais aprofundado para que possa acontecer. Gente, existem áreas em Três Lagoas que não dá para ser loteada. Existem áreas em Três Lagoas que precisam ser mantidas como uma grande praça, com um bosque, o que for para ajudar. E ali na Jari Mercante é isso. Você já imaginou na hora que a gente pavimentar a Jari Mercante inteira? Essa água que correu ali, que fez um rio, vai correr muito mais, porque o solo não vai absorver nada. Será tudo asfalto. Qual é a necessidade da Jari Mercante hoje de ser pavimentada? Enorme. Ela precisa. O pessoal sofre ali. Mas depois tem que ter um plano de drenagem. Mas nós precisamos pensar nisso antes. Porque se hoje quanto mais nós estamos pavimentando a nossa cidade, maior é. A história de que nós somos Três Lagoas e quando chove viramos uma lagoa só, está começando a ser realidade. Porque a malha viária, a pavimentação da cidade está aumentando. Primeiro a gente tinha, 30 anos atrás, nós tínhamos 20% da cidade. Aí, por exemplo, obviamente as pessoas tentam procurar um culpado disso. Na hora da raiva, da água, nem eu tive lá, o culpado é fulano, o culpado é o condomínio, o culpado é isso. Quem é o culpado? É uma somatória. Eu acho que não existe, não tem como eu culpar uma administração, a administração do José, da Maria, do Joaquim. Não. É uma somatória de erros. É uma somatória. Eu, como moradora, a administração, as administrações, os empreendedores, eu acho que é uma somatória. Agora, nós podemos fazer a nossa parte. E qual seria? Que seria você respeitar a área de permeabilidade. Você viu no meu post quantas pessoas disseram assim: na minha casa não alaga porque o meu terreno tem permeabilidade. O meu terreno eu tenho área verde. A gente vê formadores de opinião, a gente vê pessoas esclarecidas que nem sequer respeitam a lei. Para que existe uma lei? É para ser desrespeitada? Acho que não está faltando, digamos, uma campanha de conscientização? Com certeza. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que nós precisamos ter uma campanha de conscientização da população. Da mesma forma que nós temos hoje uma campanha de conscientização com relação à dengue, nós precisamos ter uma campanha de conscientização com relação a isso. Por quê, Ojeda? Antigamente, eu sou da época em que a gente tomava banho na enxurrada. Hoje, quando eu desço aqui no meu escritório, porque quando chove eu tenho que tirar o meu sapato, dobrar a calça para entrar no meu escritório, porque eu não tenho como descer. Eu entro aqui, eu lavo o pé, eu passo álcool, eu passo tudo que tem. Então a gente tem que entender que isso também traz doença. Cada vez mais esses alagamentos vão trazer doenças para a população. Porque essa água vem com muita coisa suja. Tá. Agora nós estamos numa região central da cidade. E obviamente em alguns pontos, aliás, a maioria dos pontos do centro da cidade é provida de boca de lobo. Agora, as pessoas também, já vi muitas pessoas jogando lixo. Sim. Inclusive eu tenho um vizinho lá que eu tive que... tive que discutir, brigar com ele, porque ele pegava o lixo dele e jogava lá. Ojeda, e não é só isso jogar o lixo... Isso contribui também, né? Sim, não é só jogar o meu lixo dentro da boca de lobo, mas é jogar o meu lixo na rua. Porque se eu jogo o meu lixo na rua e de repente vem uma chuva, esse lixo vai para onde? Para minha boca de lobo. Meus pais moravam ali perto do Sesc, ao lado ao Sesc,
e ali tinha uma boca de lobo. Um belo dia eu olhei, falei, o que é isso? A Listel, ou aquela lista telefônica, naquela época que a gente tinha, aquela lista telefônica se entregava, tinha jogado, quer dizer, não a Listel, né? Ou o funcionário que era responsável pela distribuição, tinha enchido a boca de lobo de lista. Então, isso há 20 anos atrás. É falta de conscientização da população, é falta da população entender que tudo que ela faz ao meio ambiente, ela recebe de volta. Existe uma frase que diz assim, Deus perdoa, a natureza não. Tudo que nós estivermos fazendo para agredir essa natureza, para atacar essa natureza, ela vai te devolver. Porque ela não tem por onde ir. Nós estamos construindo uma cidade, nós queremos ruas pavimentadas, direito de todos nós. Ninguém quer morar numa poeira, né? Até porque a parte de chuva é pouco perto da época do tanto que fica sem chuva. Mas nós precisamos pensar que a nossa parte nós podemos fazer. Eu não posso exigir que a minha rua seja pavimentada, sendo que o meu terreno não tem um pouquinho de permeabilidade. Correto. Agora, na questão de alguns pontos de alagamento, obviamente, a cidade, quando tem uma chuva intensa, toda a cidade paga o preço. Sim. É atingida. Sim. Porém, tem pontos de alagamento, como a Baldomiro Leituga, ali naquela região da Sayuri e da Gol de comunicação visual. Ali é um problema crônico. Ali também, naquela rua que passa em frente da Lagoa da Prata, ali vira um rio. Um rio. E aí tem uma outra rua que o promotor tinha falado. A gente tem, agora você vê ali, virou a Egídio, aconteceu isso. Nós tínhamos o Paranapungá, era um bairro que se alagava muito, agora parece que resolveu com aquele piscinão. O que fazer, digamos assim? Você não consegue equacionar 100%. Sim. Porém, existe, digamos assim, medidas que podem amenizar essa situação. Eu me lembro, por exemplo, quando eu aqui cheguei, tem 20 anos que estou em Três Lagoas, mas o Issan Fares, ele fez, quando o ex-prefeito Issan Fares, ele fez ali na Lagoa Maior uma galeria. Sim. E ali acabou, hoje continua. Mas acabou consideravelmente com o problema. O que você acha para resolver a situação? Ou minimizar a situação? Eu acho que as galerias resolve, mas porém, a gente tem um problema de Três Lagoas, que é essa planície. Porque não adianta eu pegar a área central, ali a Paranaíba, por exemplo, era um lugar que inundava direto. Hoje não mais, porque aquela galeria grande que se fez ali, ela conseguiu absorver. Porém, existem pontos da cidade que para nós fazermos essa galeria, se precisa se fazer isso, bombear para outro, bombear porque de tão plano que é. E nós temos um lençol freático muito aflorado. Não é muito a minha área, porque isso demanda um estudo muito grande das cidades. Mas é claro, é o que eu falei desde o começo, há falta de investimento? Há falta de investimento. Há falta da administração pública tentar resolver os problemas? Sim. Mas há também a nossa parte que tem que contribuir. Ou seja, tem que ser uma medida conjunta. Uma medida conjunta, porque não vai adiantar se fazer grandes galerias e a população continuar tendo os maus hábitos de pavimentar todo o seu quintal, de não ter área de absorção na calçada. Quando você fala para um cliente que ele vai ter que recortar a sua calçada e deixar 1 metro para a água absorver, ele acha um absurdo. No meu prédio aqui, eu fiz um jardim próximo à parede. Eu não fiz ainda próximo ao meio-fio porque o proprietário não deixou. Eu sou inquilina. Mas aonde eu passo, eu procuro fazer isso. Porque há essa necessidade. Precisa disso. Isso não é para... mas dá trabalho. Não é para dar trabalho, gente. É necessidade. É a necessidade que a cidade precisa. Não vai adiantar grandes investimentos se a população não fizer a sua parte. Ok. Quero agradecer, Sandra. Tem mais alguma consideração que você queira fazer? Não, eu agradeço a oportunidade, né, de estar falando isso e que, por favor, vamos juntos. Algumas pessoas, inclusive no meu post, falaram, vamos fazer uma campanha, vamos juntos se conscientizar disso. Vamos pensar que tudo aquilo que eu faço para minha natureza, ela vai me devolver. Tirando árvores de frente de fachada. Não, tá tampando a minha fachada. Então, um calor que Três Lagoas tem. Nós temos uma cidade extremamente quente, abafada.
e não temos uma arborização. É culpa de administração? Não é culpa do munícipe. Porque ele é o primeiro a tirar a sua árvore de frente da sua imóvel. Você falou na questão de árvore, eu faço até um comparativo aqui. Eu tive recentemente, aliás, vou constantemente a Maringá, e lá em Maringá, e lá em Mandaguari, e agora Cianorte, onde minhas filhas estudam, outra trabalha. E é incrível uma cidade, como tem árvore, tem aquelas praças redondas cheias de árvore. As calçadas, e a gente se conversando, alguém derrubar uma árvore, sim, entendeu? Então você, lá nessa cidade, você pode deixar o carro num local lá, você pode ir a pé do começo, meio e fim. Você vai estar protegido pela sombra. Pela sombra. Entendeu? E olha que Maringá tem um clima extremamente gostoso, diferente do nosso. E agora, ao contrário de lá, Três Lagoas é rodeado por floresta plantada de eucalipto. Sim. Porém, na cidade nós estamos desprovidos dessa sombra natural que é a árvore. Eu acho que você não se recorda, faz pouco tempo que você mora em Três Lagoas, mas Três Lagoas tinha uma grande plantação de sete copa. Três Lagoas era uma cidade muito arborizada por sete copa. A sete copa, ela tinha um problema de raiz. E foi se tirando essas sete copas da área central da cidade. Como é essa história de tirar porque a raiz danificava e porque ela ficava muito alta, ela tinha que podar para a parte de transmissão de energia passar, acabou-se a arborização da cidade. A cidade da década de 70, de 80, era uma cidade extremamente arborizada, porque as sete copas, elas fazem uma sombra imensa, a copa dela é muito grande. Eu me lembro que eu morava numa casa que tinha 3 sete copas, a coisa mais gostosa que tinha, de sentar debaixo daquelas sete copas, né? Ficávamos todo mundo ali à noite, durante o dia, final de semana, conversando nas calçadas, porque a cidade era muito arborizada. Quando começaram a se condenar as sete copas, com razão, por conta da raiz e tal, acabou-se a arborização da cidade. Ou seja, não substituiu por uma outra. Não substituiu por uma outra. Não sabe o que planta, não sabe o que coloca. E aí a cidade ficou desprotegida. Nessa casa mesmo onde eu morei, que eram várias, não tem uma árvore hoje. Porque as pessoas foram tirando e perdeu-se a arborização da cidade. Num clima quente como nós temos. Uma cidade que bate todos os anos recorde de calor. Nós não temos uma concentração de arborização na cidade. Então, 2 meios. Área permeável e arborização. Vamos fazer a nossa parte. Porque não vai adiantar a administração nenhuma fazer a parte dela se nós não fizermos a nossa. Correto. Falei com a arquiteta Sandra Lata um assunto muito pertinente que atinge a todos nós que moramos em Três Lagoas. É uma situação bastante, digamos assim, complexa e demanda de muito investimento, mas de acordo com a arquiteta, uma profissional que está há 30 anos no mercado, o maior investimento seria a conscientização e a responsabilidade das pessoas. É isso aí, Sandra? Isso mesmo. Com certeza. Grande abraço a todos. Bom dia a todos.